a consumação da história. O contexto é o momento no qual Jesus ia saindo do templo, quando os seus discípulos dele se aproximaram, admirados com a imponência do segundo templo, que fora reformado por Herodes. Então Jesus lhes respondeu dizendo: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas capítulo 21, versos 7 a 11. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto tiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, motim, rebeldia, agitação, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E em Mateus 24, versos 4, 6, 7 e 8, lemos: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O início do atual colapso que vivenciamos foi a pandemia do coronavírus, com seu potencial de influenciar o mundo como um todo, não somente quanto ao aspecto sanitário, mas econômico e político. Todos esses sinais deixados por Jesus encontram-se em seu sermão escatológico em Mateus 24. É assim chamado por tratar dos eventos finais, onde são apresentados, dos versículos 1 ao 14, os sinais de certeza da vinda de Jesus. E dos versos 15 em diante, são apresentados os sinais da iminência da vinda do nosso Salvador. Entre os primeiros sinais, Jesus nos aponta para guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, tsunamis, colapso econômico. Em seguida, Jesus nos fala dos sinais da iminência da sua volta, falando sobre a apostasia e manifestação do Filho da perdição, o Anticristo. A apostasia é a condição de queda moral e espiritual no mundo secular e religioso. A multiplicação da iniquidade levará ao esfriamento do amor no coração de muitos. Esse tempo se caracterizará pela corrupção do gênero humano por orgias e bacanais. Os pecados da sociedade e da igreja se fundirão, ou seja, não haverá distinção entre a igreja visível e o mundo. Olhando para a Europa, hoje vemos a mortandade das igrejas. Seria diferente do que ocorre no Brasil? Aqui somente uma das falsas igrejas que surgem anualmente abriu mais de 1000 templos em um só ano. Seguindo-se a esse período de apostasia, surge o filho da perdição,
pois nesse momento está preparado completamente o mundo para a sua vinda. Quando o profeta Daniel diz em Mateus capítulo 24, verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. No contexto atual, não mais se refere ao templo, quando diz no lugar santo, pois este não mais existe. E, portanto, também não existe o véu separando o lugar santo do Santíssimo, o qual Deus o rasgou após Jesus entregar seu Espírito ao Pai, ao vencer a morte e esmagar a cabeça da serpente na cruz. Esse véu não será mais costurado, e isto marcou o fim do sacerdócio levítico. Atualmente, esta passagem é interpretada como a interferência do anticristo na liderança da igreja. O aparecimento do abominável da desolação, profetizado por Daniel, ocorre no período entre o cativeiro babilônico e a 70ª semana de Daniel, período no qual haverá a consumação de todas as coisas. Os sinais apontados por Jesus quanto à proximidade da sua vinda são como as dores de parto, onde a primeira contração dolorosa indica a certeza da vinda de Jesus, e os sinais da iminência da sua vinda, o aumento da frequência e intensidade dessas contrações, as quais representam os sinais à nossa volta. O milênio do qual trata a Bíblia é em sentido figurado, pois é difícil conceber a convivência de seres incorruptíveis com seres corrompidos ainda neste mundo. O milênio para os amilenistas é o período compreendido entre a primeira e segunda vindas de Jesus. Este período se consumará com a instauração da completa apostasia, manifestando-se aquele que vem sob as asas da abominação, dando início à provação ou perseguição da igreja, período no qual surgirá nosso Salvador no céu. Serão então derramadas as taças da ira de Deus sobre os demônios e os ímpios que os seguiram. Então, a primeira parte da 70ª semana de Daniel abrange ainda o milênio, e a abreviação do tempo predita por Deus para que tudo ocorra na segunda parte da 70ª semana de Daniel, antes do período da ira, é porque sem isso nenhuma carne se salvaria. Nesse último momento deste mundo haverá o banimento da Bíblia, a proibição de pronunciar o nome de Jesus, e terá início a crudelíssima perseguição aos cristãos quando Jesus voltará para livrar os seus escolhidos. Você está atento para a brevidade desta vida? Observou as advertências de Jesus ao apresentar as parábolas dos mordomos infiéis, das 10 virgens e dos talentos? Ou seja, prestou atenção que Jesus nos questiona sobre nossa devoção a Ele na parábola dos mordomos infiéis? Nos adverte quanto à necessidade de conversão na parábola das 10 virgens, quanto à indispensável preparação para a sua vinda? Segundo Apocalipse 22, verso 17, ainda há tempo para a conversão, pois está escrito: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Finalmente, a parábola dos talentos nos alerta para o chamado do nosso Deus, que deu a cada um de nós um dom, uma obra, um talento. Isto é uma advertência para que cuidemos da nossa conversão
e dos nossos familiares, pois Deus nos pedirá contas de cada uma dessas coisas. Estamos no limiar da primeira metade da última semana de Daniel para a segunda metade. Precisamos nos questionar de como está a nossa vida. Estamos vestidos com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, tendo calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e empunhando a lâmina afiada de 2 gumes que separa juntas e medulas, a espada do Espírito, para, sob o comando e proteção de Deus, lutarmos vitoriosamente esta batalha, usando armas espirituais contra forças espirituais da maldade nos espaços celestiais. É tempo de acordar. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.